a gente tem uns conjuntos de lipolíticos que quando a gente trabalha na localizada, os lipolíticos eles vão agir principalmente na quebra da gordura. Tem substâncias, por exemplo, o desoxicolato, que todo mundo gosta dele. Eu não uso desoxicolato. Eu não uso. Sempre risco-benefício, gente. Sempre risco-benefício. Menos é mais, né? E quem usa também não tem problema nenhum. Sabendo usar. Não é? Por exemplo, eu quando dava aula em pós-graduação, na minha aula de pós-graduação ninguém usava desoxicolato. Tinha até outros professores que usavam na aula, e aí o que acontecia? Aí depois na próxima aula, quando era comigo, eu fazia, professor, eu estou com nódulo aqui, 3, 4 meses, eu estou com esse nódulo, por quê? Não respeitou aquilo que a gente tinha falado aqui, ó. Depósito na gordura. Desoxicolato, se você depositar ele perto da derme, perto do músculo, ele forma um nódulo. Por isso que você não deve usar desoxicolato, nem fazer hidrolipo com prega de gordura que seja inferior a 2 centímetros. A gente não pode usar de forma indiscriminada. A gente pode até usar, mas usa quando você vai ter o resultado que você espera. Entendeu? Oi? Quando tem indicação. É isso mesmo. Se não tiver indicação, você sabe que, por exemplo, o lipostabil saiu do mercado, não porque era uma substância ruim, é porque os profissionais usavam errado. Queria matar uma formiga, né, com um tiro de canhão. É isso aí. O problema é esse. Então, e o desoxicolato, ele não é um lipolítico. Você sabia disso? O desoxicolato, ele só é um catalisador. Desoxicolato, ele é um emulsificante. A origem dele é um dos sais biliares. Ele ajuda na digestão. Então o que ele faz? Ele abre a célula de gordura mais rapidamente para aí sim o lipolítico agir junto. É um catalisador, é isso aí. Ele é um potencializador, que a gente chama na química de catalisador. Eu acelero um processo químico, no caso na gordura. Então eu prefiro trabalhar com os lipolíticos direto. Já vou na veia. E eu gosto de substâncias que têm dupla ação. Eu gosto de substâncias que têm dupla ação. Tipo pentox, tipo saque. Porque assim, gente, se eu tiro a gordura, o que acontece? Se eu fizer um bom tratamento, então, eu vou promover a flacidez. Por que acontece a flacidez? Ah, essa maldita flacidez. Mas é fisiológico que a gente estava falando até agora. Eu tirei algo que preenchia uma região. Se era bom, se era ruim, deixa para discutir isso depois. Né? Mas eu tirei alguma coisa, a pele não acompanha aquela regressão. Se a pele não acompanha aquela regressão, eu vou ter que ajudar aquela pele. Então, por exemplo, uma das substâncias que eu não deixo de ter, tem um vídeo meu que eu gostaria que vocês vissem, se não viram. Menos de 20 substâncias e mais de 10 protocolos. Eu ensino a fazer todos os protocolos de mesoterapia com menos de 20 substâncias. Fazendo essa combinação que eu estou falando aqui com vocês. Para que serve esse tipo de situação? Para quem está começando. Porque tem quem está começando, está no YouTube. Quem está começando é fácil de se enganar. Primeiro que a pessoa está iludida. Né? Ela acha, né, que descobriu a América e também que vai ficar rica, de uma hora para outra. Né? Depois eu vou te contar da minha primeira cliente que entrou na clínica. Aí, a pessoa é fácil de ser enganada. Ela chega para o vendedor e fala assim, qual que é a substância que mais sai?
Qual que o vendedor vai indicar? O vendedor é comissionado, tá? O mais caro. Eu só indico a substância mais cara quando o cliente é muito chato. Então quando você fala comigo, seja gentil. Tem gente que vai falando com a gente, não dá nem bom dia, boa tarde. Não é assim não, né? Macia a carne. Então, se o vendedor, ele não é um técnico como você. Raramente é um técnico. A gente atingiu essas marcas com tudo que a gente faz porque eu comecei vendendo. E eu vendia para quê? Para os meus alunos. Que dupla responsabilidade. Porque a pessoa tinha uma referência sua, em sala de aula, a pessoa tinha uma referência sua como profissional, e eu estava ali numa relação comercial. E quando a gente mexe naquele órgão que a gente falou que é importante, acaba tudo, né? Amizade, acaba tudo, né? Então você tem que tomar muito cuidado. E eu ainda estava representando uma empresa que estava quebrando. E você geralmente quando compra produtos de estética no geral, você paga antecipado. Você sabia disso, né? Você paga antecipado. E é de propósito, tá? E tem gente que não gosta de pagar também. E como o produto é caro e a margem dele é menor, a empresa tem que se precaver. Mas o que acontece ali? Você paga antecipado e o cliente não vem. Como é que faz? Aí você vai lá, faz aquela compra monstruosa, se endivida, vai chegar a prestação, o carnê das Casas Bahia, ou da Biometil, né? Ou da NGP, vai chegar lá o carnê, você vai ter que pagar o carnê e não sai o produto. Aí pensando nisso eu fiz esse vídeo, menos de 20 substâncias. Aí uma pessoa escreveu assim um comentário uma vez, mas aqui não tem tal substância, tal substância. Aí eu falei, você viu o começo do vídeo? O que eu expliquei no começo do vídeo? Isso é para quem está começando, para quem quer não se endividar, para quem quer ter condição de ter tudo, para atender qualquer tipo de situação. Eu quando comecei, eu falei assim, olha, eu só vou trabalhar corporal, porque eu gosto de corporal. Você sabe o que me aparecia? Só facial. Aí quando eu fiz esse vídeo, eu falei, bom, aqui a pessoa está coberta, ela tem tudo que ela precisa. Né? Agora até fator de crescimento tem separado. Entendeu? Então dá para você montar a mescla usando fator de crescimento para estrias, dá para montar a mescla para capilar também com fator de crescimento separado. Então, o lipolítico, gente, ele tem aquelas duas funções. Se for localizado, ele vai trabalhar quebra de gordura e eliminação da gordura. E essa gordura vai sair por onde? Pela urina, né? Vai fazer xixi de gordura, né? Água e óleo se misturam, então não dá para ser por essa via, vai para a corrente sanguínea mesmo, gente. Ela vai para a corrente sanguínea, é por isso que depois exige atividade física, porque aquele subproduto da gordura, ele tem que ser queimado na forma de atividade física para queimar aquela energia produzida. Então, localizada, a rota é essa. Agora, quando você vai trabalhar pela via sistêmica, geralmente você trabalha a lipogênese. O que é a lipogênese? É aquele processo inverso da glicogenose. Vou quebrar gordura, vou aumentar o número de glicogênio no fígado, ele vai para a corrente sanguínea e aí a substância vai exterminar. Um aliado bom para isso é picolinato de cromo, tanto oral quanto injetável. Ele faz isso com uma maestria tremenda, gente. Picolinato de cromo. Sabe aquela situação que o médico fala assim, a pessoa está pré-diabética. Isso é praticamente uma ofensa, né, gente? Porque a pessoa faz uma glicemia de jejum de 12 horas, você sabe se ela tem indícios para diabetes. Se estiver acima de 99, você vai ver como ela fez o exame e tudo mais, você vai analisar. Depois você tem aqueles exames de glicose, 3 dias depois de 2 horas de cada refeição. Ali você fecha se tal ou se não está.
Porque não quer dizer que a pessoa está com 110 de glicemia que ela está com pré-diabética. Pode estar tendo alguma disfunção, pode ter comido demais, né? Você precisa ver a regularidade disso. E quando a pessoa está nessa fase, o melhor remédio é picolinato de cromo, antes de usar metformina, glifage, essas coisas. Isso também ajuda demais para emagrecer. Eu tenho um amigo que ele fala assim: Nilson, depois você falou isso pra mim, é assim, eu tomo a minha cápsula e como um monte de doce que tava na minha gaveta no escritório. Eu lá fazendo isso aí. Cada um chora por onde sente saudade. Picolinato de cromo. Você faz 240 microgramas por dia. É um bom aliado para equilibrar tudo isso, glicose, quantidade de gordura e tudo mais. E aí a gente tem os eutróficos, que eutróficos ele tem uma característica nutricional. Então o que vai acontecer? Você está tirando gordura, você precisa combater a flacidez. Quem vai trabalhar nesse combate? O eutrófico. E agora os venotróficos, eles vão fazer um papel de drenagem. Porque quando você vai lá e enfia a agulha no cidadão, o que acontece? Um processo inflamatório, só com a agulha. Aí você vai lá e coloca substâncias que são irritativas. E ainda lipogênicas, que vai quebrar a célula de gordura. Então você tem um processo inflamatório declarado ali. Então ele vai amenizar aquela situação e também vai ajudar a limpar ali as toxinas que tem. Então quando você faz mesoterapia para gordura localizada ou para celulite, você precisa, na verdade, também trabalhar uma drenagem. Potencializa muito o seu resultado, gente. Depois das 48 horas, tá certo? Amigo agora, né? Depois das 48 horas você vai lá e faz uma drenagem. Ah, eu não tenho vocação para fazer drenagem. Posso te falar outra coisa? Tem um monte de técnico de estética que tem essa facilidade. Tem aparelho que faz. Não faz tão bem quanto a mão. Mas dá para quebrar um galho, né? Se tiver um endermo lá, dá para fazer. Também. Qualquer um endermo ele faz. A grande maioria das vezes. O anestésico está aqui, porque está em tudo quanto é legislação, mas eu te falei por que eu não uso. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma conta comigo? Geralmente numa mescla, eu acho que quando eu faço isso, o Dr. Pistor rebola no túmulo. Ele se vira, quer se bater, né? Mas eu te expliquei a respeito das camadas, das vias de administração, certo? E agora é assim, ó. Para você montar qualquer tipo de mescla, você precisa ter essa matriz, ó. L de lipolítico, E de eutrófico, V de venotrófico. Eu usava aqui leva, tipo o professor de cursinho, né? Mas agora ficou leve, até fica mais leve, né? Então aqui você trabalha geralmente com 5 substâncias e volume de 10 ml. Outra justificativa. Por que 10 ml? Menos é mais. Menos é mais, tá certo? E tem outra coisa. Sabe que o tecido cutâneo, ele tem capacidade de receber até 3 ml de líquido. E também a gente viu ali nas imagens que o tecido subcutâneo, ele tem microcapilares. Pode não ser na mesma velocidade do que a via intramuscular, mas ele vai para a corrente sanguínea. Voltamos no menos é mais. Quanto mais você pulveriza, maior é a superfície de contato. Absorve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Concentração de fármaco mais baixa, porque a mesoterapia ela trabalha com a dose intermediária entre homeopatia e alopatia. Tá? Então eu vou estar despejando aqueles fármacos na corrente sanguínea, apesar do meu foco ser localizado. Se eu aplico mais eu vou ter disponível no organismo e aí eu posso ter problema com começo de intoxicação.
sempre defendi isso, porque eu falei que é onde que eu fui estudar. E sabe o que é bom de você dar aula? É que você, muitas vezes, quando você tem humildade, você aprende, sabe? Mais do que ensina. E eu falava assim, sempre falei desse limite de 10. E aí o que aconteceu? Uma ex-aluna minha, ela foi minha aluna na graduação, na verdade, ela está fazendo pós-graduação onde eu dava aula, e numa aula prática, aplicaram 30 ml nela. Fizeram gordura localizada, fizeram celulite, fizeram facial, deram 30 ml. E ela me mandou uma mensagem uma vez, um domingo de noite, e por acaso eu vi, porque geralmente de final de semana eu largo meu celular lá do lado, né? Fico com ele o dia todo, todos os dias. E eu vi, ela falou assim, professor, eu fiz aula de intraderme, usaram isso, eu estou sentindo falta de ar, estou me coçando toda, não sei o que eu faço? Falei, vai pro médico. E o que eu vou falar lá? Fala a verdade. Ah, mas não vão achar ruim com a gente. Eu falei, você quer achar ruim com a gente ou você quer morrer? E você deu sorte que não deu edema de glote, que pode acontecer. Mesmo a dose sendo baixa. E olha, nem precisa ser invasivo. Não precisa ser nenhum desses invasivo, semi-invasivo, ou pseudo-invasivo, né? Você quer ver uma coisa, gente? Sabe aqueles produtos que a gente usa para fazer aquelas massagens modeladoras, que vai nicotinato, por exemplo? Aquilo dá um edema de glote facinho quando a pessoa é alérgica. Você está vendo que fica todos os holofotes voltados só para o invasivo? Não é invasivo, é substância e organismo humano. Você está entendendo como que funciona o negócio? O problema não é ser invasivo, a gente tem que saber que a gente trabalha com saúde e com aquele bichinho que é o ser humano. E que ele é mutante. É. Hoje ele não é alérgico a uma determinada substância, não quer dizer que ele não vai ser amanhã. Porque as pessoas mudam. Tem um monte de gente que morre tomando bezetacil. Ah, não, já tomei. Sempre tomei. Vai lá, toma, tem um choque anafilático e morre. Estética é saúde. Continua sendo um organismo humano do mesmo jeito. Entendeu? Então, o volume 10 ml. Isso é seguro. E a minha referência. 2 vezes pode. Porque assim, ó, se eu for lá para a farmacologia, esses são os paralelos, né, que eu faço e é a minha alucinação. Mas é sinal que está dando certo, né? É assim, ó, todo o fármaco no organismo, depois de 14 horas, ele já não tem uma concentração, a grande maioria, a não ser que seja um produto com liberação controlada e tudo mais. Depois de 14 horas, ele não tem uma concentração efetiva mais no organismo. E aí a gente trabalha com 48 horas depois e tudo mais. Então o que eu recomendo para a pessoa? Você quer fazer outra sessão? Você fez, por exemplo, na segunda? Aqui essa pessoa vai precisar, fez na segunda, vai ficar segunda e terça sem fazer atividade física, 48 horas. Agora, ela vai ter que fazer atividade física aqui, até para ajudar a excretar aquilo que ela quebrou. Certo? Então quarta-feira ela tem que fazer atividade física. Né? Então eu recomendo sempre 72 horas depois. Mas olha só, sabe a história do menos mais? Eu não preciso toda vez fazer utilizando uma mescla. Ela não vai ter que fazer atividade física? Que tal eu fazer uma hidrolipoclasia aqui? Eu acelero o processo, não intoxico, entre aspas, aquele organismo, ainda vou obrigar a fazer atividade física. A gente tem que ser mais flexível. Eu estou falando de meso, estou falando de hidrolipo,
E estou falando de home care. Você quer resposta mais rápida? Toma sua cápsulazinha todo dia. Primeiro que você vai mexer na mente da pessoa. Era cada vez que pegar aquela cápsula e falar assim, caramba, eu comi aquilo a mais, eu não fiz atividade física, e eu estou falhando com a minha parte. Então você está ali na cabeça dela falando para ela assim, olha, você tem que me ajudar. Você tira toda a responsabilidade da sua mão com a seringa e coloca a responsabilidade no seu cliente também, que só assim vai ser um bom negócio. Bom para os dois lados. Home care você tem. Home care você tem. Entendeu? Esse é o tipo de tratamento. O que a gente tem que pensar é assim, a gente tem que dar resultado e o negócio tem que ser viável. Entendeu? Se você também aumentar muito a quantidade de sessões em curto prazo, ela vai ter uma resposta ali em um mês. Aí no segundo mês, sabe o que vai acontecer? Efeito rebote. Você vê, é que é uma coisa que não é mais comum nos dias de hoje, né? Antigamente se usava uma substância chamada anfepramona. A pessoa emagrecia 30 quilos. Em um mês, 2 meses. Ficava deprimido e tudo, queria morrer, porque estava magra agora. Não, é porque eram uns efeitos colaterais do produto. Mas ela parava de tomar, o que acontecia? Porque ela não mudou os hábitos. A gente tem que ser psicólogo também. A gente tem que estudar neurolinguística, né? Colocar uns gatilhos mentais na cabeça da pessoa. Oh, você vai morrer. Entendeu? Então, olha, por isso que eu defendo 10 ml. A intramuscular também posso fazer 10 ml? Sim, se eu respeitar 5 ml de cada lado. Porque o glúteo, o máximo que ele suporta são 5 ml, a coxa 4 ml, deltoide 2. O deltoide é até descartado, tá, gente? Até no clássico mesmo, hoje já não se indica mais. Porque a relação com o volume tem a ver com a potência do fármaco também. Se eu usar, por exemplo, um corticoide nesse músculo aqui, eu posso ter um granuloma de corpo estranho. Por conta das características da absorção do fármaco e capacidade de formar granuloma de corpo estranho. Tudo bem aqui? Professor, eu vou fazer uma pergunta. Pergunte. Por exemplo, quando a gente faz a injetar para flacidez, quantos dias depois eu posso fazer a radiofrequência? Ou o contrário? Não, a radiofrequência, 15 dias de intervalo, né? Mas o contrário, se eu fizer o injetável primeiro, depois de quantos dias posso fazer? Uma semana. Uma Uma semana está de grandíssimo tamanho. Mas sabe por que eu falo uma semana? Para você dar continuidade à ideia do tratamento. Porque como você vai fazer uma sessão a cada 15 dias também, eu faço hoje meso, semana que vem eu faço radiofrequência, na outra semana meso, na outra radiofrequência. E eu posso? Na cabeça do cliente fica mais racional. E eu também vou dar intervalo para estimular colágeno e elastina. Uma hora com eutróficos e outra hora com estímulo que vem da radiofrequência. Eu posso fazer assim, para injetar, para flacidez, né? Aí, por exemplo, depois de 3 dias, posso fazer um ultrassom para tratar só a gordura? Trabalhar em outro plano, né? Vamos dizer Pode. assim. Aí, depois, a hora que der o intervalo Se do o seu seu ultrassom plano, tiver essa capacidade, você pode. pode. Aí, depois que der uma Passando as semana, 48 horas, pode ok. fazer o que quiser. Pode. Aí não tem problema. E aí, para displasia, que eu não fiz um curso específico, desculpa a ignorância, é injetado com a agulha Aqui 13. nós somos ignorantes. É injetado igual subcutâneo mesmo, com a agulha 3x3 normal, igual faz com a gordura. Só que é só o soro Só o externo. soro Só fisiológico. isso. Eu vou aproveitar o gancho aí que você falou, 0,2. que você falou da flacidez. Você falou da flacidez e você falou assim, olha, eu vou usar ultrassom ali, posso usar? E eu te falei das 48 horas. Normalmente eu dou 3 dias de intervalo, Tá mais ou ótimo, menos. porque lembra das 14 horas que eu estava falando ali? Uhum. Então o efeito que a gente vai ter no máximo vai ser em 48 horas. Depois disso não tem concentração de substância ativa para promover efeito. Então você pode fazer
depois das 48 horas, sem desencargo de E consciência. passado uma semana do dia que eu injetei a flacidez, eu posso fazer a radiofrequência daí, respeitando o intervalo do ultrassom também. Se você quiser, depois das 48 horas, fazer radiofrequência, pode também. Pode também? E você até diminui a resposta inflamatória. Mas a flacidez depois da rádio? Depois de 3 dias eu faço a rádio, faço a líquido de papai. Ah, entendi. 3 dias a rádio. Entendi. Com a Sabe por quê, gente? dispersiva a gordura, né? E não é só a questão da gordura. É o processo inflamatório que geralmente a substância que a gente usa para papada promove. Ele forma aquele nódulo. O nódulo, como ele está na região, eu melhoro o nódulo sempre melhorando a circulação periférica. E na radiofrequência tem um aquecimento, promove vasodilatação, mais as ondas diminui esse processo inflamatório que a substância promoveu. Obrigada. Entendeu? Então, olha, o que eu vou te falar aqui. Essa é uma pergunta também muito comum. As pessoas falam, eu vou aplicar enzima. Que geralmente a conversa vem assim, eu vou aplicar enzima. Né? Estou aplicando aqui enzima. Posso fazer depois uma radiofrequência? Posso fazer um ultrassom? Qual é a resposta? Não. Porque se eu quero o efeito depósito, não. Porque qualquer uma dessas técnicas, elas vão facilitar aumento de superfície de contato e absorção, que é o que eu não quero. Mas passadas 48 horas, pode fazer tudo. E a radiofrequência ainda ela tem um detalhe, tá, gente? Que a radiofrequência, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Falando com os especialistas também, eles falam que a radiofrequência, o calor que ela promove, ela fica até 48 horas depois estimulando. E aquecido o tecido também. Aí eu vi um artigo de um fabricante. Ela me mostrou na verdade, que até 48 horas, garantidamente 36 horas depois, ela mantém aquecido. Então esse aquecimento para nós pode não ser bom. Posso quebrar a molécula do fármaco, eu posso acelerar o processo de absorção, que é coisa que eu não quero, então a gente garante ali as 48 horas. Então quase me ajudando na tese das 48 horas, cada vez só reforça. Entendeu? E aí eu vou aproveitar para falar a respeito da hidrolipo, que ela também tocou no assunto. E também os fabricantes deixaram bem claro isso, que toda vez que a gente tem ali a utilização do ultrassom, o ultrassom trabalha através de ondas. Por isso que a gente precisa do gel de contato. E a propagação daquela onda de 3 MHz, ele vai até o tecido adiposo. Então, se o espaço está liberado, ele consegue ir até camadas mais profundas. Se no meio do caminho ele encontrar obstáculos, a onda está vindo, ela bate e ela reflete. E aí, não foi só um fabricante de equipamento que eu fui numa palestra e o pessoal falava. Porque geralmente os fabricantes deixam a gente confuso, né? Parece laboratório que vende mesclas também, né? Cada um fala uma coisa. Mas o que acontece? Ele falou que quando você tem um fármaco ali, o fármaco ele tem uma estrutura geométrica. E aquela estrutura geométrica ela está disposta ali, a gente não vê, mas ela está disposta. E aquela onda de ultrassom ela vem e impacta. E ela quebra aquela estrutura, geralmente. Se ela não quebrar, ela reflete de volta. Então você acaba não tendo o efeito de captação e nem tem o efeito do fármaco. Por isso que faz hidrolipo sem a lidocaína e tudo mais. E eu posso usar de meio a 2 ml. Oi? E antes? A substância antes? Não, o ultrassom ou a radiofrequência antes. A radiofrequência eu falei da questão do aquecimento, eu acho que não é interessante. Também não, né? Por 36 horas vai estar aquecido. Agora o ultrassom ele não vai atrapalhar, porque geralmente aquela gordura que é mais compactada ele vai descompactar. E isso vai facilitar a ação da substância. Entendeu? Porque, por exemplo, a gordura do homem ela é mais compactada.
Então o ultrassom facilita muito. Por isso que eu falo, quando é mais que 3 centímetros, mesmo que você vai usar o desoxicolato que você ama, a lipossoma de girassol, mas intercala com uma hidrolipo que você vai potencializar a sua resposta. Com a mescla que você quiser, desde que... Então, é ideal fazer uma mescla, 48 horas na hidrolipo, manda pro exercício. Pode ser. Se quiser ser mais cautelosa, 72, que dá tempo do tecido subcutâneo se reconstruir. Isso. Aí aqui, me presta o microfone aqui para ela. O soro precisa ser gelado ou não? Não, o soro aqui não. E aí, os O pontos de soro é aplicação temperatura não ambiente. Temperatura ambiente, o soro. Tá, e os pontos de aplicação não. Ah, tá. Olha só. Essa pergunta aqui é boa. Não que as outras sejam ruins, né? Na hidrolipo, gente, na hidrolipo, a gente aplica mais volume. É de 0,5 a 2 ml por ponto. E eu também tenho um processo de cavitação. Isso. Não necessariamente. Eu preciso ter um ultrassom com 3 MHz. Porque soro mais ultrassom que vai promover a cavitação. Olha só, vou explicar a técnica. Ó, você vai fazer pregas de gordura. Você vai pegar o adipômetro. Eu vou fazer essa prática aqui hoje. Pra vocês verem. Vai vir uma modelo e eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou fazer a técnica com o aparelho e sem aparelho. Eu vou fazer uma mesoterapia facial com Skin Buster. Seria bom pôr ali também. Eu vou fazer com Skin Buster mais ADN, que é o que eu gosto de usar. E vou fazer uma hidrolipoclasia também. Então o que eu faço? Eu tenho que ver prega de gordura, porque muitas vezes eu tenho prega de gordura de um lado e do outro, e embaixo eu não tenho. Então eu vou concentrar onde eu tenho 3 de prega, vou depositar de 0,5 a 2 ml. Eu geralmente, dependendo do tamanho da prega, eu vou fazer geralmente eu trabalho só vou trabalhar com 2 ml se for uma prega de 5, alguma coisa maior. Eu trabalho 1 ml e vou dar o espaço entre os pontos de mais ou menos 2 centímetros. Perto da mesoterapia que a gente aplica 0,2, 0,1, né? E aí o ultrassom ele vem e faz o processo de cavitação. Por isso que você não precisa do ultrassom Master Plus, entendeu? Tudo depende, né? Então, aí depois você faz isso. Para cada ml de soro é 1 minuto de ultrassom. Então você selecionou aqui, viu a prega de 4. Você fez 5 pontos de 1 ml. 5 minutos de ultrassom a 3 MHz contínuo naquela região. Logo após? Logo após. Porque o que vai acontecer? Eu tenho uma imagem aqui que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Que ela pega aquela gotícula de soro e ela implode gordura, porque ela potencializa 1000 vezes a explosão daquela gotícula. É uma coisa... A minha prega tem 4 centímetros, eu aplico 5 ml. Mais ou menos isso. A prega de 10... Não, aí depende. Não, olha só. A pergunta dela é assim: se minha prega tem 5 centímetros, eu vou aplicar 5 ml. Depende do tamanho do abdômen. Eu vou fazer um ponto a cada 2 centímetros. Às vezes eu tenho uma prega grande, mas tenho um abdômen pequeno. Entendeu? Aqui, ó, ela está perguntando aqui. Ela aqui, muito coisa. Você está na fila, né? Para perguntar. Eu queria saber o volume de soro num quadrante inferior abdominal de uma mulher, média. Você usa em média? O que a gente precisa saber, na verdade, é onde que está a gordura. Porque se você pega uma pessoa que tem uma gordura que está aqui, ó, nessa região, aí eu vou ter que fazer pontos aqui. Geralmente de 5 a 7 ml vai fácil.
É porque a gordura dela não está mais para cá. E você percebe isso também quando você faz a pinça, faz a prega com adipômetro, que é o mais correto. Quando você acha que tem gordura e não tem, você aplica, ela vai reclamar, porque vai atingir o músculo. E na hidrolipo eu posso fazer prega. Porque eu não estou usando fármaco, eu estou usando soro. Entendeu? E mesmo que quebre aquela micela, vai ser melhor ainda, porque o ultrassom vai vir e espalhar o efeito dele. Entendeu? Pergunte. Professor, o senhor tem algum resultado da hidrolipo na celulite? Na celulite. Bom, boa pergunta essa daí. Vi bons resultados de hidrolipo em celulite quando é de culote, por conta de prega de gordura. Entendeu? Porque assim, por exemplo, se você for trabalhar uma celulite posterior de coxa, ou então na região glútea, muitas vezes não faz uma prega de 3 centímetros. Não faz uma prega. Entendeu? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, olha, eu sou anticomercial mesmo, né? É assim, hidrolipo, você faz geralmente no abdômen ou no culote. Tem gente, posso fazer no flanco? Pode, mas vai ter resultado? Não. Sabe por quê, gente? Quando a gente trabalha o abdômen, tem uma coisa que ela nos ajuda e também nos atrapalha, que chama força da gravidade. A gente, como ser humano, a força da gravidade geralmente nos atrapalha. Porque tudo tende a ir para o centro da Terra. Aí despenca tudo. Não é? Mas, no caso da hidrolipo, ela nos ajuda. Porque eu concentro a seção no abdômen, vou diminuindo a gordura aqui. Na minha drenagem, na minha massagem modeladora, eu ajudo a deslocar pela própria força da gravidade. Então, você começa a tratar abdômen, você vê que toda a gordura do tronco, ela vai deslocando e vai diminuindo como conjunto todo. E a hidrolipo pode causar mais flacidez e as enzimas ou não? Não pode. Não pode. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar com ultrassom e atividade física que é obrigatória. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa pensa que fazer a mesoterapia, ela aplica mesmo e deita, né? E espera o resultado. Entendeu? Vai como a hidrolipo faz parte do protocolo necessariamente, obrigatoriamente, imediatamente. Pode ser. Não tem problema nenhum. Mas não substitui a atividade física. Eu já vi sessões de hidrolipo, gente, de uma semana para outra a pessoa iluminar 14 centímetros. Mas quando eu falo 14 centímetros, são 3 medidas, tá bom? Que a gente tem a medida aqui. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem 3 medidas, ó. A gente tem uma medida que é supra-umbilical, a gente tem a medida umbilical e a medida infra-umbilical. Então a soma das 3 dá dando os 14 centímetros. E olha só, tem essa distância aqui que você também trabalha. Eu trabalho com padrão, ó. Aqui em volta do umbigo eu guardo 1 centímetro de distância, porque o umbigo é uma cicatriz e também extremamente vascularizado. Quanto mais próximo do umbigo, mais dor a pessoa tem. Então, eu guardo aqui 1 centímetro de distância. E para fazer essas 3 medidas, a supra, a umbilical e a infra, eu verifico a medida da cliente. Se a cliente estiver abaixo de 1,60 m, a minha medida supra-umbilical vai ficar 3 centímetros. Para cima, 3 centímetros para baixo eu meço a infra, 3 centímetros para o lado. Mas qual medida está do lado? A medida do adipômetro. Porque eu estabeleço um padrão, entendeu? Agora, se a pessoa tiver mais que 1,60 m, eu coloco 5 centímetros. Para supra e para infra. E para gordura localizada também. Porque aí eu tenho um padrão. Porque senão tem hora que você vai medir num lugar e o outro vai medir em outro.
Você vai medir a prega de gordura uma hora num canto, uma hora no outro. Se você estabelecer esse padrão, você tem um padrão fechado. Professor, Oi. e se a prega- Agora ela pegou o microfone, ela tinha que ficar 2 horas querendo me perguntar, não deixei. Se a prega de gordura for menor que 3, qual seria o problema de fazer a hidrolipo? Ó, ele é um processo cavitacional. Provavelmente você transpasse a agulha e atinge o músculo. Já dói aí. Não vai fazer efeito nenhum. Tá? Não. Mas se você quiser fazer aí, você tem que adaptar a técnica. Você colocar menos soro e menos agulha. Para ter certeza que está na região de gordura localizada. E olha só, uma dica interessante. Lembra que eu te falei da prega grande e da prega pequena? No caso da hidrolipo, posso fazer prega? Posso, não tem problema nenhum. Se você fizer aquela prega que eu te falei, que é aquela prega assim, olha, com 2 dedos, aí você vai aprisionar só a gordura, o músculo vai ficar solto. Você colocando uma quantidade de soro menor, você pode ter efeito. Não, tô satisfeito. Agora, gente, o que vai acontecer? Um assunto polêmico, né? Está tendo aí o uso das pressurizadas, né? Uma empresa de pressurizada me procurou, ela me procurou para a gente testar hidrolipo com pressurizado, entendeu? Para pegar exatamente essa situação das pregas de gordura menor. E como a hidrolipo, ela não precisa daquele efeito depósito concentrado, eu acho que vai dar certo. Mas vou fazer para ver. Mal não vai fazer, né? Agora vamos ver se vai fazer bem. Então a gente vai fazer alguns atendimentos, a gente vai ter um N ali para a gente falar se dá para fazer ou não. Porque se você falar que dá e não dá no achômetro, né? Molha o dedo e fica assim, não dá. Então, eu como só acredito vendo, ele falou que vai disponibilizar a caneta, que eu não vou comprar uma caneta de 5,5 pau para depois vender o produto do cara, né? Né? Então, ele traz a caneta, eu faço o teste, e aí a gente trabalha isso. Vai fazer uma quantidade de soro, né? Oi? A quantidade de soro, né? Tá. A caneta, Não tá falando. na caneta só vai dar 0,5. Tem outro microfone? Tá lá no fundo? Então, mas só vai fazer se eu quiser aplicar 2 ml de soro. Mas... A pergunta é a quantidade de soro que eu posso injetar com a caneta, Tá. porque o volume máximo é 0,5 ml. Legal. Então, mas a questão da pressurizada é a pulverização do líquido. Entendeu? Então, com uma quantidade menor, eu consigo ter mais resultados dentro da minha linha de raciocínio.